Irmãos, nós estamos terminando hoje uma série de 4 mensagens sobre o livro O Fazedor de Discípulos, do pastor Danilo Figueira, que se baseia no capítulo 17 de João. A visão do discipulado para a gente não é algo opcional. Por quê? Jesus em Mateus 28, versículo 18, ele já indo aos céus, ele diz: a mim foi-me dado todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Depois dessa declaração, depois de explicar ou de anunciar sobre quem, de quem estava vindo a fala, nada mais, nada menos de quem? Do Senhor dos Senhores, do Todo-Poderoso, daquele que pode todas as coisas, que tem um governo sobre todas as coisas, Deus. Então Jesus fala, quem está falando é quem tem toda a autoridade, todo o poder. E no versículo 19 ele diz, então, ou seja, segundo essa afirmação, eu vou dar uma ordem para vocês, ide fazer discípulos de todas as nações. Então não é uma opção, é uma ordem. Fazer discípulos de Jesus é uma ordem de Jesus, é uma ordem daquele que tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Nós temos aprendido que fazer discípulos de Jesus não é apenas dar exemplo, isso está dentro do processo. Fazer discípulo de Jesus não é apenas parar um tempo e ensinar verdades bíblicas, isso está dentro do processo. Fazer discípulos de Jesus não é dizer, não, eu sou íntegro, sou modelo, e as pessoas vão ver Jesus na minha vida e vão ser então imitadores. Está dentro do processo também. Fazer discípulos de Jesus é muito mais que isso. Como Jesus fez, é investir tempo na vida de outros, é intencionalmente receber algo do Senhor e passar para outros, é se dedicar a transmitir virtudes que temos de Jesus para outros que ainda não têm, com a intenção de que essas pessoas sejam iguais a Jesus. Isso requer tempo, isso requer um certo sacrifício, isso requer intencionalidade, motivação. Muita gente busca muita coisa espiritual, muita gente quer viver coisas espirituais, bom, né? Tem gente que nem quer, mas se esquece de que a principal coisa que Jesus veio fazer aqui na terra não foi algo espiritual, foi algo comportamental, replicar discípulos, através de ações espirituais, através de falas proféticas, através de exemplo, através de ensino, através de vida na vida, através de exortação, através de alegria, através de compartilhamento, de choro com os que choram, de riso com os que riem. Jesus deixou para a gente esse legado. Nós nunca seremos um cristãos com profundas experiências com o Senhor, se a gente não entrar então na missão que Deus tem para a gente, fazer discípulos de Jesus. Muitas das vezes você pode até pensar, não, a missão da igreja então é pregar o evangelho. Não, pregar o evangelho está dentro da missão, que é fazer discípulos de Jesus. Para fazer discípulos você precisa pregar primeiro o evangelho, a pessoa precisa se converter, entender que precisa imitar Jesus, e você ajudá-la nesse processo. Nós precisamos entender melhor essa maneira que Jesus deixou para a gente de ser igreja. Jesus, ele discipulou 12 homens improváveis, e esses 12 homens improváveis discipularam outros homens, e aí por diante, o evangelho chegou até nós. Por isso você pode ser alguém improvável, uma dona de casa, que talvez não teve nem muito estudo. Você pode discipular uma mulher, você deve. Você pode ser um grande advogado, um grande médico, você é um grande empresário, motorista de ônibus. Pastor, eu sou pedreiro, porteiro. Não importa o que você seja, você deve fazer discípulos de Jesus. É uma ordem. Com o que você tem, com o que você é, aonde você vive, com as pessoas com que você se relaciona. Fazer discípulos de Jesus. Jesus ordena isso para a gente, dá trabalho,
é uma expressão que lembra dedicação e esforço. É uma expressão que lembra gestação, né? Um casal que numa conversa, vamos fazer um filho? Vamos fazer um filho. Tem ali um ato sexual, mas é só isso? Tem uma gestação, não tem? 9 meses. E ó, cuidados, atenção, filho nasce. Caramba, fizemos, está aqui. Agora vem o principal trabalho, educar. Gerar esse filho já existente nas suas mãos aqui, ó. Eu vou cuidar, vou ensinar. Você tem que ter intencionalidade, investimento de vida. Infelizmente, a igreja de Cristo, a igreja mundial, né? A igreja em todo o mundo, ela se acostumou a viver um sistema religioso de púlpito, de domingo. Sou crente, por quê? Porque vou ao culto domingo. Porque no domingo o pastor prega uma mensagem, porque ele é pastor, ele estudou a Bíblia, ele sabe o que está falando, ele recebe ali algo do Senhor, ele mastiga bem e dá para a gente, mastigadinho. A gente se acostumou com isso. Só que esse não foi o legado que Jesus deixou. Isso não foi o que Jesus ensinou. Na verdade, esse sistema nem foi o sistema que Jesus veio plantar. É errado? Não. Faz parte, a igreja primitiva vivia assim também. Mas a igreja primitiva vivia nas casas, vivia dedicada à doutrina dos apóstolos, à oração, comunhão, a partir do pão, tinha alegria, tinha temor. As pessoas atendiam os necessitados, caía na graça do povo. E eles viviam discipulado. Por isso é que Barnabé, filho, Nabé, da consolação. Olha o apelido do cara. Pô, tu é filho da consolação. Porque ele cuidava de pessoas. Ele investia a vida dele na vida de pessoas. Foi lá chamar Paulo. Paulo, vou cuidar de tu. João Marcos, vou cuidar de você. Paulo fez a mesma coisa com Timóteo, com Tito. E nós vemos que esse sistema era o sistema da igreja. Fazer discípulos. Tanto que, antes de sermos chamados de cristãos, éramos chamados de seguidores do caminho, pessoas que seguiam Jesus Cristo, eram discípulas, imitavam Jesus, e imitavam tanto Jesus que foram chamadas de cristãs. Esse é o sistema da igreja, fazer discípulos. O mundo não será íntegro se a igreja não for a maior referência de integridade na terra. Você é responsável por, de forma intencional, transferir aquilo que você recebe de Jesus, de um discipulador, de uma discipuladora, para que outras pessoas também recebam aquilo e possam transmitir para outras pessoas. Foi o que Paulo disse para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, ele fala: Timóteo, preste atenção numa coisa, meu filho, sabe aquelas palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas? Então, pega essas palavras, ensina para homens fiéis, porque eles vão pegar outros homens fiéis também, e assim por diante, nós vamos ganhar o mundo. Eu e você temos capacitações, talentos diferentes. Talvez você tenha muito mais carisma que eu, talvez você seja tímido, talvez você seja um cara que é influente, chega, todo mundo gosta de conversar contigo. Não importa a sua característica, o que importa é que você deve fazer discípulos de Jesus. Por isso, nós precisamos de alguém que invista nas nossas vidas, nos ajude a sermos melhores, nos ajude a sermos iguais a Jesus. E nós precisamos investir na vida de outras pessoas. E essa série de mensagens trouxe para a gente o que a Bíblia ensina sobre o discipulado. Já falamos sobre 10 ensinamentos e hoje eu quero fechar com os últimos 2. E o ensinamento primeiro de hoje é que discipulado é cobertura espiritual. Um líder precisa assumir o seu papel, a responsabilidade de proteger seus discípulos. A cobertura espiritual é uma das verdades mais essenciais na vida cristã, mas essa cobertura espiritual, ela pode ser mal entendida ou mal exercida. Quando a gente fala de cobertura espiritual,
não significa um poder místico, né? Ter um guru, ter alguém que, estou em dúvida, pergunta ao meu guru, estou precisando de uma coisa, levo ao pai que tudo sabe, levo a mãe de oração, essa pessoa, não é isso. Existe um processo espiritual? Existe. A pessoa está intercedendo por você, ela se ajoelha por você, ela cobre sua vida, claro, isso existe. Mas a cobertura espiritual que Jesus exerceu com os discípulos, não foi somente o estado em que Jesus parava e eles vinham até Jesus para consultar todas as coisas, para Jesus cobri-los, não apenas com oração, e quando digo apenas, não que seja pouco, Jesus investiu na vida daqueles homens para protegê-los do mal. Olha o que diz o versículo 11 e 12, dizem os versículos: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. A oração de Jesus em João 17 é uma oração de prestação de contas. Jesus chega para Deus e fala assim: Pai, foi cumprido, meu ministério foi cumprido, pelo menos parte dele, eu ainda vou morrer, mas aquilo que eu vim fazer pelos discípulos foi feito, e eu os protegi. Olha o que Jesus fala: eu os protegi. Mas como é que Jesus protegeu? Com espada? Jesus pagou ali alguns seguranças? Jesus tinha alguma guarda com ele? Pastor, tinha os anjos, tudo bem, mas como é que Jesus protegeu os discípulos? Ele falou assim, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Em outra versão você vai ler, Jesus fala assim, eu os guardei no teu nome, eu os protegi no teu nome. Sabe o que Jesus está falando? Eu ensinei, eu orientei, eu aconselhei, sabe, eu andei com eles, eu peguei na mão deles, eu fiz como exemplo, eu fiz com eles, eu enviei os discípulos para fazerem, e eu garanti que todos eles estivessem no caminho que eles deveriam andar. Jesus, ele foi cobertura espiritual para aqueles homens. Ele se assentava com aqueles homens, ele ensinava aqueles homens, ele apontava o caminho para aqueles homens, ele exortava, isso aí não, vocês estão errados, não é assim, o sentimento não é esse, olha aqui, você falou mal, tem que falar melhor, tem que se comportar dessa forma, tem que amar mais, vamos orar, vocês estão lendo pouco. Jesus, ele estava ali a todo tempo, instruindo, discipulando, cuidando, cobrindo, fazendo o quê? Protegendo. Claro, Jesus também orava, tanto que ele aqui é uma oração, orou por eles, cobrindo a vida deles, mas não adianta nada você orar para uma pessoa, e se você não instrui essa pessoa, não é um jogo de fantoche, que você ora e a coisa acontece, se ela não tem conhecimento, você precisa, filho, filha, o caminho é esse, é isso aqui, é assim, não toma essa atitude, cuidado com o teu casamento, instrui melhor teu filho, cuida do teu corpo, olha a tua mente, lê Bíblia, ora, faz assim, faz assado, legal, aí você vai por joelho, vai dobrar o joelho pela vida dela, Senhor, que ela cumpra tudo aquilo que ela está aprendendo, que ela absorva esses conhecimentos, proteja do mal, Senhor, que a mente dela possa estar focada no Senhor. Por quê? Porque você já instruiu. Como é que você vai orar? É igual você ora para uma pessoa, pastor, amanhã é um concurso público, ora por mim. Tu estudou? Não, estudei. Me matei. Beleza, então vou orar. Ih, pastor, não, fiz a inscrição semana passada. Ih, irmão, esquece. Vou orar por você para quê, Deus vai ser injusto. Um bando de gente estudando aí para caramba, quer fazer milagre? Vai chutar um montão de questão lá e vai acertar? Não, irmão, que isso, né? Não, você tem que ter instrução primeiro, se prepara, e aí eu vou orar por você. Você quer ver um exemplo disso? Lá em Êxodo, quando Josué está lutando, lá em Êxodo 17, Josué está lutando, lá embaixo, e Moisés está com as mãos levantadas. Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, o povo era vitorioso, ele ficava cansado. Aí Arão e Hur
levantaram as mãos dele e o povo continuou vitorioso. Moisés era uma cobertura espiritual sobre o povo. Mas vem cá, o povo sabia lutar. Josué era guerreiro, pô. Josué, ele estava liderando a tropa ali. Eles tinham instrução. Não era místico, mão levantada, ganha. Não. Tinha ali instrução. Tinha um povo que tinha treinado para a batalha, se organizaram, tinha uma liderança, tinha um governo ali, tinha um poderio militar. Eles estavam com espadas nas mãos. É isso que Jesus está falando para a gente. Você e eu precisamos instruir pessoas, proteger as pessoas na área do conhecimento, no coração, com Bíblia, oração, mas instrução. Vida na vida. Eu preciso viver com você, eu preciso crescer com você. E aí, como o pastor José falou, então tem que ter uma pessoa com grande conhecimento bíblico. Não. Tem que ter uma pessoa que ama você. Tem que ter uma pessoa que está também buscando e derrama sobre a sua vida. Você não pode dizer que eu só posso ser discipulado pelo pastor Vinícius porque ele sabe teologia. Não. Eu só posso ser discipulado por aquela pessoa ali porque ela é espiritual. O que mede uma pessoa que é espiritual? Eu tenho muita preocupação quando alguém fala, não, eu sou espiritual. O que é uma pessoa espiritual? Romanos 8,5 fala isso. Romanos 8,5 fala assim, olha, aquele que é da carne é inclinado para as coisas da carne, aquele que é do Espírito é inclinado para as coisas do Espírito. E quais são as coisas do Espírito? Gálatas 5 fala sobre isso, frutos da carne e o fruto do Espírito. Vai lá ler o que está escrito em Gálatas 5, sobre todos os atos da carne e o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E isso é ser alguém espiritual. Pastor, pensei que era alguém que manifestava dons. Dons são coisas do Espírito. São dons do Espírito. Mas tem um bando de gente aí que manifesta dom e não é nada espiritual. Que não se parece com Jesus. Que não tem um caráter transformado. Então, eu prefiro ser discipulado por alguém que tem o caráter de Cristo do que manifesta um montão de dom. Alguém que talvez não tenha um caráter tão transformado. Que não é submisso, que não é leal, que não está na mesma visão. Nós precisamos entender que Jesus faz o seguinte, tem que ter instrução, tem que ter proteção, tem que ter obediência, tem que ter um campo ali em que você investe na vida do outro conhecimento, e não é sala de aula. Então eu vou pegar meus discípulos, todo sábado de manhã, eu vou dar aula para vocês. Não, poxa, eu tenho que viver com eles. Eu tenho que marcar um dia para tomar um cafezinho. Pô, vou no mercado. Vamos lá, vamos comigo. Vamos para o restaurante. Né? Vamos para uma festa. Vamos estar juntos para comer uma pizza aqui em casa. E aí a gente vai vivendo junto. Assim como Jesus fez com eles. E aproveitando os momentos para ensinar, para transformar, para transportar, né? Para jogar sobre eles aquilo que eu tenho recebido de Deus na vida deles. Uma das fragilidades do discipulado hoje é essa falta de aliança profunda entre as pessoas. Talvez por verem o discipulado como algo técnico e não como paternidade. Líderes não se sentem tão responsáveis por seus discípulos, e discípulos abrem mão da cobertura espiritual por não a entenderem. Você não entende. Uma coisa que eu estou querendo quebrar na igreja é esse discipulado nominal que a gente tem aí. Você tem discipulador? Tenho. Tu não se encontra com ele, pô. Tu admira o teu discipulador? Eu pergunto assim, o que teu discipulador tem que você quer ter dele? Nada. Pô, irmão, então isso não é discipulado. Quando Elias chegou para Eliseu, falou assim, o que você quer? Eu quero porção dobrada, não quero sobre você. Tem umas coisas na tua vida aí que eu quero, irmão. Entendeu? Pô, acho legal o jeito que você fala, o jeito que você prega, o jeito que você aconselha, a sabedoria que você tem, sabe? Como tu trata teus filhos, tua esposa. Eu quero esse negócio aí para mim. Uma aliança. Só que se você achar que você é uma ilha, que ninguém pode te ensinar nada, realmente você não entendeu o que é o princípio que Jesus deixou para a gente de igreja e de discipulado. Todo mundo pode nos ensinar alguma coisa. Todo mundo tem alguma coisa que pode transferir para a gente. Todo mundo.
Jesus, ele ensinou a 12 homens improváveis, que também ensinaram para outras pessoas que foram improváveis. Essa ilustração, ela é clara, mostrando que Deus, ele quer que pessoas estejam disponíveis e dispostas para estarem com mãos levantadas sobre a vida de outras pessoas, para ensinar, para instruir, para acompanhar, para exortar, para consolar, para direcionar, para orar, para abraçar, para chorar junto. Isso é discipulado. Jesus algumas vezes manifestou profundo pesar ao perceber as multidões. Mateus 9, 36, ele fala: como ovelhas que estão sem pastor. Ovelhas que não têm pastor. Eu vou dizer um negócio a você: você tem pastor? Você quer ser pastoreado, pastoreada? Eu sou o pastor da igreja, eu quero ser seu pastor, mas eu não consigo pastorear você de perto. Por isso é que nós queremos ver o discipulado. Alguém pastorear você de perto. O líder de célula pastoreiam você mais perto, e o discipulador mais perto ainda, para que Jesus não olhe para a igreja Atitude Zona Sul e fale assim: caramba, tem um monte de gente lá que não tem pastor. Ovelhas sem pastor, pessoas que estão sozinhas, pessoas que não querem ser pastoreadas. Jesus em João 10 fala assim, versículo 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Jesus estava falando aqui diretamente nem era sobre o inimigo, sobre o diabo, não. Jesus estava falando aqui sobre os fariseus, sobre os ladrões, sobre aqueles pseudo-pastores que na verdade só tiravam dos judeus ali da igreja, dos irmãos, só sugava deles, mas na hora mesmo que eles precisavam, eles corriam. Jesus fala assim: eu não, eu fico. Pode ter lobo, pode ter urso, pode ter choro, se é luto, se é perda de emprego, se é doença, se é problema na família, eu estou com vocês. Eu quero estar com vocês, eu quero ouvir vocês. Esse é o bom pastor. Por isso, nós acreditamos que todo mundo pode pastorear. Todo mundo pode ser um ombro amigo para alguém que precisa chorar. Todo mundo pode dar uma palavra. Todo mundo pode chegar assim: ó, Carlos, estou contigo. Quero te ouvir, vou orar pela tua vida. Deixa eu compartilhar uma palavra com você. Todo mundo pode fazer isso. Não importa a sua vida, a pressão que você vive, trabalho que você tem, família, não importa. Você pode ser pastor. Palavras sérias que Jesus entrega para a gente sobre como é pastorear, para que eu e você não sejamos como mercenários. Enquanto estou servindo, me quis, né? Agora que eu estou doente, precisei e foi embora. Isso é mercenário. É aquele que só queria se aproveitar. Enquanto eu era assim do ministério, enquanto eu estava legal, estou aqui. Aí saí, não presta mais. Na nossa igreja nós não queremos viver isso. Eu faço gabinete com quem é membro da igreja, quem não é membro, quem está em pecado, quem não está, quem serve, quem não serve. Eu converso, eu visito, não tem problema. Todo mundo é ovelha do Senhor Jesus Cristo. Todo mundo é irmão, é minha irmã. Então, eu estou aqui para todo mundo, mas eu não consigo pastorear todo mundo assim. Por isso é que nós precisamos que a igreja entenda, cada um cuidando de um. Algumas vezes eu percebo que o discipulado está em risco, sabe por quê? Porque as pessoas não querem abrir os seus corações. Discipulado tem que ter transparência. Nós não podemos maquiar a realidade. Uma das formas mais eficazes da gente conseguir transparência é a gente passar para o discípulo que nós também somos seres humanos. Que nós também não somos perfeitões, não. O discípulo vai compartilhar uma coisa com a gente não pode dar uma de, né, vamos orar, esse pecado é sério. Que coisa. Nossa, daqui a pouco a gente está aí, você precisa fazer 7 dias de jejum.
4 pulinhos, né? Orar de joelhos 10 dias seguidos. Daqui a pouco a gente está assim. Onde Jesus fala assim, só abraça, irmão. Só estende a mão. Só chora junto. Gálatas 6, Paulo fala, quando você pega um irmão surpreendido em pecado, estenda a mão para ele. Você que é espiritual, olha aí, ó, você que é espiritual, ou seja, tem o fruto do Espírito Santo amadurecido na tua vida. Você ama, tem compaixão, você tem alegria no seu viver, dependente do Senhor, domínio próprio, vai lá, trata daquele irmão. Anda com ele, conversa com ele. Mas se a pessoa não quiser abrir o coração, fica difícil. Por isso o discipulador, ele precisa entrar nesse mesmo nível, para que a gente possa se conectar com o discípulo. Ora, o discípulo chega para mim e fala assim, rapaz, você não sabe, tem uma mulher lá no trabalho, rapaz, está me dando mole, eu estou olhando para ela, está nascendo um negócio no meu coração, e o cara é casado. Aí meu discípulo, eu falo o que para ele? Varão, tu está um passo do inferno, hein? Eu vou julgar ele? Eu vou falar com ele assim, cara, deixa eu te falar, eu te entendo, irmão, porque eu também gosto de mulher, e eu tenho que cuidar, que se eu começar a olhar para as mulheres assim com o olho meio torto, daqui a pouco eu estou pecando também. Então eu te entendo. Conecta ou não conecta? Sim ou não? Sim. Aí, só que eu falo assim, mas eu estou vencendo isso. Sabe o que eu faço? Eu fico olhando na testa das mulheres assim, ó. Nem é para os olhos não, logo para a testa. Fico focado. Aí a menina vem até coçando assim, é que tem alguma coisa? Não. Aqui é seguro. É, porque tem umas irmãs também que dificultam o nosso trabalho, né, irmão? Tem umas irmãs também que dificultam. Vem com as blusas bem decotadas, é difícil, irmão. Você tem que ter caridade com os irmãos. Né? Aí eu falo, poxa, não, eu estou vencendo isso, cara. Mas eu sei que é difícil. Eu me conectei, mas eu dei um caminho de vitória. Certo? O irmão chega para você e fala assim, cara, não aguento, vou numa festa, cara. Estou comendo tudo, todos os pudins, todos... Aí eu falo, não, eu te entendo, cara. Eu também gosto muito desse negócio. O que eu faço? Eu chego só no final da festa. A pessoa já comeu tudo, aí eu pego só a raspinha ali do tacho. Mas me conecto, transparência. E assim, o discípulo, ele começa também a ser transparente comigo. Jesus, ele fala em Mateus 26, 38, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Olha só, gente. Jesus chega por discípulo e fala assim, deixa eu contar para vocês. Rapaz, está apertado aqui dentro. Estou angustiado. Se abriu, foi transparente. Falou o que estava sentindo. Falou uma fraqueza dele. Certo? Emocional. Está doendo. E aí se conectou. Aí você fala, ué, Jesus tinha fraqueza? Sim, como homem ele tinha, igual a gente. Se riscasse, sangrava. Né? Se comesse uma coisa meio ruim, ia ficar com dor de barriga. É a fraqueza humana. Mas ele era perfeito em tudo. Porque sua fraqueza, seu desejo, ele não é o pecado ainda consumado. É quando você, ao invés de confessar uma tentação, você decide só confessar a sua derrota. Aí é que está o problema. Se você começar a chegar para os outros e falar assim, cara, para os outros não, para o seu discipulador, né? Estou nessa tentação aqui, mas eu quero vencer. Você não vai pecar. Estou com esse problema aqui, mas eu quero vencer. O discipulador vai te ajudar. Porque você vai abrir o coração. Se você não entende esse princípio, você está deixando de viver aquilo que Tiago ensina em Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Preste atenção, João, na sua carta, ele fala assim, ó, filhinhos, não pequem não, mas quando vocês pecarem, há um mediador, há um advogado, é Jesus, peça perdão a ele, peça perdão a Deus em nome dele, e ele vai te perdoar. Só que tem um bando de gente, e eu já vivi isso também, pecou aqui, me arrependi, pedi perdão, Deus perdoa? Perdoa. 5 dias depois, voltou, pecou de novo, o mesmo pecado, mas se arrependeu, ele não quer fazer isso, caiu, pediu perdão, Jesus perdoa? Perdoa.
2 dias depois, ele volta, comete o mesmo pecado. Aí se arrepende de novo, é verdadeiro. Jesus perdoa? Perdoa. Ué, pastor, mas arrependimento não é metanoia, mudança de vida? Ó, deixa eu falar, arrependimento é sim, mas a sua fraqueza não muda não. Ou pelo menos não é imediata a mudança. Aquilo que você tem de fraqueza, de tentação, o inimigo sabe, e ele fica colocando diante de você, até você ser curado. E aí Deus fala através de Tiago que para ser curado, você precisa confessar para alguém. Você entendeu esse sistema? Perdão é uma coisa, agora curado, você precisa chegar. Ô Luiz, deixa eu te falar, eu sei que você tem muita experiência, bem mais experiente que eu. Rapaz, estou com esse pecado aqui, cara. Como é que eu faço? Como é que você fez? Quando você tinha a minha idade. Há 40 anos atrás. Brincadeira, Luiz. Como é que você fazia, cara? Pô, para aguentar. Aí o Luiz vai falar assim, já passei por isso, cara. Eu fiz isso. Aí eu, vou fazer também. Só que o Luiz fala assim, mas eu vou te ajudar. Amanhã eu vou te ligar. Semana que vem eu vou te ligar de novo. Eu vou ficar te cobrando. E aí, cara, tá vencendo? Aí o que acontece comigo? Eu peguei uma instrução e fico também com fico constrangido. Vou ficar toda hora falando pro Luiz, pequei de novo. Ele me dá uma força. Falei assim, não posso chegar diante do Luiz e falar de novo que eu pequei. Aí acontece um processo de cura. Eu começo a me apoiar num irmão que venceu ou que sabe o caminho da vitória para me ajudar também a andar em vitória. Aí eu fui perdoado e ainda fui curado. Para isso precisa haver transparência. Você precisa abrir seu coração. Falar, sinto inveja, eu sou egoísta, aqui, eu tenho raiva, não perdoei essa pessoa, aqui, é difícil para mim essa questão. Quando eu chego na igreja e vejo uns irmãos assim, eu me sinto excluído. Eu queria tanto fazer uma coisa, mas eu sou inseguro. É abrir o coração. É falar para a pessoa quem você é. Aquilo que você vive dentro do seu coração, só você sabe e Deus sabe. Para que uma outra pessoa possa começar a te abraçar, orientar e você viver cura. Nós precisamos desse discipulado, que tem uma cobertura espiritual. E nós precisamos ser transparentes para que haja cura nas doenças e mazelas das nossas vidas. E a maioria delas são nas áreas emocionais. Emocionais que geram comportamentos. E Deus quer trazer cura a todas elas. Segundo, o que a Bíblia nos ensina sobre discipulado? Que ele tem custos, mas traz profunda realização pessoal. Gente, o versículo 13 diz assim, agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Jesus, ele estava angustiado muitas vezes? Sim. Tanto que ele verbalizou isso para os discípulos. Jesus, ele foi ofendido? Foi. Jesus, ele foi apedrejado? Não com pedras, mas com palavras? Foi. Tentaram apedrejar ele? Foi. Jesus, ele foi cuspido? Foi. Foi chicoteado? Foi. Foi pendurado no madeiro? Foi. Jesus sabia que isso tudo ia acontecer? Sabia. Tanto que ele sua gotas de sangue lá no Getsêmani. Jesus sabia. Mas olha o texto que Jesus escreve. Ele fala, a minha plenitude de alegria. Ele tinha uma alegria plena. Sabe por quê? Porque Jesus, ele era realizado. Jesus foi uma pessoa realizada. Assim como Paulo. Paulo foi alguém realizado. No final da sua vida, preso, ele fala, combati o bom combate, guardei a fé, percorri a carreira, guardei a fé. Ou seja, tirei onda. Gabaritei, fiz tudo o que tinha que fazer. Fui realizado. Só que ele morreu degolado. Cabeça para um lado, corpo para o outro.
Jesus morreu crucificado. Esses homens, eles foram realizados na vida, mas não por coisas que a gente busca incessantemente e acha que vão trazer realizações para a gente. Nós, talvez, podemos chegar diante do Senhor hoje e fazer essa oração que Jesus fez. Jesus, Senhor Deus, eu sou plenamente feliz. Sou plenamente alegre, porque eu sou realizado. Você poderia falar isso hoje para Jesus? Ou você ainda está correndo atrás de alguns sonhos? De um apartamento novo, um carro, uma viagem dos sonhos, uma felicidade talvez por alguma coisa na família que ainda não aconteceu. Só que o interessante é que a gente busca realizações em vida humana. Mas esses homens, eles entenderam que a realização da vida não é uma vida humana, é uma vida eterna, de forma realizada. Ou seja, eu sou realizado para a vida eterna. E quando a gente pensa nessa questão de vida eterna, você vai chegar na eternidade. Pensa, você na eternidade, conversando com Paulo. Pô, Paulão, sou realizado, cara. Por quê? Pô, consegui ter 2 apartamentos no meu nome. Pô, viajei para 40 países, pô. Pô, Paulão, minha conta bancária lá na terra estava com 3 milhões de reais lá, só de investimento. Ih, Paulão, caramba, sou realizado, pô. Minha carreira cresceu, pô. Minha empresa. Tu acha que isso vai trazer realização para você na eternidade? Agora, eu fico imaginando, eu na minha casa na eternidade, aí as pessoas, meus vizinhos, quando eu saio para comprar o pão na padaria celestial, aí o vizinho fala assim, e aí Vinícius, bom dia, cara, obrigado que tu pregou o evangelho para mim, pô, nós estamos aqui, pô. Pô, meu irmão, vou ficar a eternidade todinha recebendo gratidão desses caras, né? Aí eu vou me sentir realizadão, pô, valeu. Vou chegar diante de Jesus, Jesus, tá aqui, ó, os meus frutos, as pessoas que eu ganhei para o Senhor, que eu discipulei e hoje são discípulas do Senhor também. Aí Jesus, eu já falei sobre isso, 1 Coríntios 3, Paulo fala, aí Jesus vai pegar tudo aquilo que são obras boas e vai me devolver. Aí eu vou entrar com o meu galardão e vou ser realizado para a eternidade. Agora, a Bíblia também fala que se você não fizer obras boas, você vai chegar diante do céu, diante do Senhor, no julgamento, lá em 1 Coríntios 3, vai ler lá. E aí, todas essas suas obras vão ser provadas pelo fogo. Se as obras não forem boas, e obras boas têm a ver com vidas para Jesus, você vai perder. Tudo vai ser consumido. E aí você vai entrar, mas com prejuízo. Você talvez não vai ser tão realizado. Eu não estou falando que lá vai ter tristeza, porque não vai ter. Mas eu fico pensando, nós queremos ser realizados aonde? Aqui na terra ou para toda a eternidade? Que alegria nós poderemos dizer para o Senhor, eu sou alegre, eu tenho essa alegria. Por quê? Porque eu cumpri o meu propósito, teve custo, como o de Jesus também teve, sofreu muito. Irmão, Jesus quando nasceu, ele já teve que fugir porque alguém queria matar ele, Herodes. A vida de Jesus sempre foi sofrida, mas teve muitas alegrias, foi realizado. Por quê? Porque ele cumpriu o propósito que Deus tinha para ele. Nós precisamos entender essa profundidade de realização pessoal que Deus tem para a gente. Nós vamos nos apresentar diante do Senhor e o que vamos apresentar para Ele. Paulo, em 2 Coríntios 12, 10, fala, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, ou seja, me alegro nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Paulo está falando, rapaz, eu olho para a minha vida, não está tudo muito bom não, mas deixa eu falar, eu me alegro nisso. Porque isso me faz lembrar que eu estou de passagem e que eu dependo só do Senhor. Porque se eu tiver tudo bem aqui na terra, com tudo legal, é capaz de eu virar as costas para o Senhor. É capaz de eu esquecer que tudo isso aqui é vaidade, vai passar. Quando Salomão fala que tudo é vaidade, ele fala que tudo é brevidade, tem brevidade, vai passar.
Poxa, hoje você está arrebentando, daqui a 2 meses tu está no fundo do poço. Quem diz, quem garante que não aconteça isso? Quantos exemplos nós temos? Vai passar. Mas uma coisa não vai passar: a palavra de Deus, o seu amor, a sua revelação, a salvação que Ele tem para a gente, a vida eterna com Ele. Isso não vai passar. E é sobre isso que nós estamos falando. Sobre essa alegria pela verdade que carregamos. Irmãos, Paulo fala assim, olha, por amor a Cristo. Por amor. Você já aprendeu em uma das mensagens que nós devemos discipular porque nós devemos ser movidos por compaixão. Mas o que deve nos envolver e nos impulsionar é o amor que nós temos por Deus e pelas pessoas. Dá trabalho, irmão, discipular. Outro dia, poxa, marquei um discipulado com o Anderson. Não deu, correria danada. Rapaz, 11 e pouca da noite, né? Aí o Anderson, não, vamos fazer o discipulado aqui, irmão. Chamada de vídeo aí, porque a gente tem que um assunto para tratar e tal. Podia ter dormido mais cedo. Podia ter visto um filme com a minha esposa. Não, mas eu quis conversar com ele. Ontem, por exemplo, falei, fui em Búzios. Poxa, estou discipulando o pastor de lá. Podia ter falado assim, aí, galera, boa festa para você. Não, vou lá, pô. Vou lá. Cheguei em casa, 1 e pouca da manhã, dormi 2 horas. 8 e pouca eu estava aqui. Mas, gente, falar, é sacrificioso, sacrificante, mas é uma alegria danada. Poxa vida. Chegar lá, ouvir as pessoas assim, poxa, pastor, obrigado, porque a igreja aqui está acontecendo, nós temos um lugar para a gente se reunir, nós temos agora um povo. Poxa, isso dá uma alegria danada para a gente. E nem sou eu que estou fazendo, é Jesus. Mas eu que recebo gratidão, eu que recebo um abraço, um sorriso, isso gera alegria em mim. É sobre isso que Jesus está falando, amor, amor pelas pessoas. Você quer ver um negócio? Uma mãe, o casal chega assim, ó, vamos fazer um filho? Vamos. Aí tem o ato sexual, faz o filho, mas tem 9 meses de gestação, que dá trabalho. Aí aquela mãe, 10 anos, cuidando do corpo, né? Corpinho todo certinho, aí decide ficar grávida, aí muda o corpo todo. Talvez nunca mais volte a ser o que era antes, né? Aquela uns gordurinhas que começa ali, desalinhou ali, pá. Aí... Ué, não é verdade, gente? Não é? Tem umas cirurgias aí que ajudam, né? É? Mas não é só questão estética, não. Às vezes a mente, os hormônios, o emocional, às vezes nunca volta. E aí o marido também precisa amar, né? O marido precisa amar também, porque você começou a namorar, casou, né? Tava 0 bar. Aí teve 2, 3 filhos. Meu irmão, vai mudar, pô. O marido tem que amar também, porque o filho não é de um só. Mas a mãe faz isso por quê? Por amor, pô. É amor. Aí tá com o filho na mão, caramba. Aí liga, se tá um pouquinho mais gordinha, se está doendo ali. É o filho, pô. Por amor. Aí vê o menino ali, a menina doente. Já é um rapagão já. 12 anos, 13 anos. Doente. O marido está trabalhando. Caramba, tem que levar no hospital agora. Ih, irmão, ela vira uma leoa, não vira não? Pega aquilo ali, bota o menino nas costas, vou para o hospital. Às vezes uma senhorinha franzina, está com o neto em casa. Ih, rapaz, o Espírito Santo dá uma unção ali de Sansão. Né? Por amor, gente, não é por amor? Às vezes os miseráveis dos filhos nem obedecem tanto. Não fala obrigado, sabe? Não liga para os pais. Primeira porta que ele encontra, vai embora. Não é assim? Mas você fala assim, faria tudo de novo, por amor. Não é? É esse tipo de amor que Deus está falando. Ah, pastor, que ovelha é difícil, as pessoas são difíceis, as pessoas são ingratas. Ei, mas é por amor, pô. Eu não estou fazendo por gratidão, nem para receber nada, é por amor. Eu estou fazendo porque eu amo. E aí eu me entrego. É sacrificante, mas é por amor. João 4,34, Jesus fala, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Não estou esperando nada de ninguém, eu estou querendo fazer a vontade do Pai.
Nós precisamos entender que a grande chave para levar discípulos a serem felizes em servir a Deus, mesmo que isso tenha que custar um pouco de sofrimento, né? Ter um pouco de sofrimento, é amor. Eu tenho que amar. E quem ama, se compromete. E quem se compromete, se sacrifica. Essa é uma frase da nossa visão também, da nossa cultura. Quem ama, se compromete. Quem se compromete, se sacrifica. Você quer ver um negócio? Ontem nós tivemos uma imersão aqui. Muitos não vieram. Trabalhando, estudando. Mas muitos também vieram porque não amam. Porque não se comprometeram. E não se sacrificaram. Muitos falaram assim, pô pastor, sabadão, acordado cedo, vai para a igreja? É, pô. Porque o dia que você precisar de mim, se for 2 da manhã, eu vou lá. O dia que você precisar do seu líder de célula, ele tem que ir, por amor a você. Por que você não pode vir então quando eu chamo? Nós temos uma aliança. Nós não comprometemos, então nós nos sacrificamos. Muita gente é movida no ministério cristão pelo combustível errado. Ah, porque é legal, porque Deus mandou, porque eu aprendi desde criança. Mas não é movida pelo amor. Não é movida por aquilo que realmente movia Jesus, por amor. E nós precisamos pensar e repensar. O que move nossas vidas para fazer discípulos de Jesus? É porque Deus somente mandou? É porque também nós acrescentamos esse tempero que é o amor. Concluindo, as últimas palavras de Jesus na oração que ele fez ao Pai pelos seus discípulos em João 17 foram, lá no versículo 26, que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Você entendeu? Jesus presta contas ao Senhor, falou, Senhor, está feito, discipulei, foi difícil, os caras era complicado. Eu imagino Jesus discipulando aqueles 12, rapaz, deve ser um negócio engraçado, porque eu não imagino Jesus sisudo, sabe, sério, não, eu imagino Jesus brincalhão, comendo, e aí André pegava o peixe escondido de Pedro, aí pro Jesus, pô André, de novo cara, tu não mora aí, pega mais um, aí Pedro, cadê meu peixe aqui? Ih, deu mole, cara. Eu imagino Jesus andando com os caras, aí brincando ali, dando uma tropeçada no outro, eu imagino Jesus assim, divertido, brincando, amizade, um rindo com o outro, um chorando com o outro, família. Por quê? Porque havia amor. Amor. E ele dá esse ponto final. As pessoas precisam ser movidas por amor. Porque Jesus sairia de cena, mas no coração deles o amor permaneceria. Eu estou vendo essa última série do The Chosen, onde Jesus começa a falar para eles, né? João 14, João 16, que Jesus está indo embora. E aí os discípulos ficam assim, transtornados. A gente lê a Bíblia, a gente não imagina, né? Talvez o poder de imaginação não seja tão bom. Mas os discípulos assim chorando, não entendendo, como é assim, o Senhor vai embora? Como é que vai? E a gente vai ficar como? Mas Jesus deixou um legado de amor, deixou ensinamentos, e ainda enviou o Espírito Santo. Falou assim, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. E nós precisamos continuar esse legado. Nós precisamos fazer essa aliança.